Tati Mantovani, mais uma atuação especial no final de semana. E vamos lembrar que é um Real Madrid que já se utilizava das qualidades do Vinícius e vai precisar ainda mais, porque Benzema tá fora, não sei quanto tempo também, Tati, já traz as informações todas aí. Sim. Então, primeiro com notícia, né? O Benzema tá fora do jogo de amanhã contra a Inter. Ele teve uma... A lesão é menos grave do que se imaginava, mas ele tem um incômodo bastante forte na parte posterior da coxa, que aqui na Espanha eles chamam de isquiotibialis. E eu nunca sei traduzir exatamente para o português, então eu falo parte posterior da coxa. Enfim, é um músculozinho ali, um negocinho que tá atrás da coxa que dói pra caramba quando dói, entendeu? Você ainda diz onde que é, Tati? Eu digo que é lesão muscular. Ah, não, eu especifico. No máximo, eu digo qual é a perna. Se é a direita ou a esquerda. Aqui, boletim médico, mais ou menos, mas boletim médico. E aí ele tá com muita dor, então ele fica fora do jogo de amanhã. Ele se lesionou no jogo contra a Real Sociedad, né? Ele fica fora. Ele vai tentar chegar pro domingo pro derby contra o Atlético de Madrid, mas vamos ver, vamos ver. Benzema fora, evidentemente que todos os olhos no jogo de amanhã vão estar em Vinícius Júnior, né? Que é o grande destaque, o jogador mais determinante do Real Madrid nesse início de temporada, inclusive quando o Benzema está em campo. Porque muitos dos gols do Benzema foram originados por jogadas do Vinícius. Tem 2 pênaltis que diretamente é o Vinícius que sofre e o Benzema que cobra, então são 2 diretos do participação direta do Vinícius, mais as assistências que o Vinícius dá para o Benzema fazer os gols, e mais as jogadas e tudo que ele proporciona. Então, o Benzema, obviamente, é o artilheiro do Real Madrid na temporada, é o homem-gol desse Real Madrid, mas ele tem se beneficiado, sim, pelo momento do Vinícius, e o momento do Vinícius é um negócio espetacular, assim, o crescimento que ele mostra, né, nesse início de temporada é algo que a gente não tinha visto ainda no Vinícius, e com tanta constância e tanta regularidade, né? Cada vez mais os jogadores rivais estão de olho no Vinícius dentro de campo. Cada vez mais a gente está vendo ele fazer aquelas jogadas que muito características de jogadores brasileiros, né? Que a gente vê habilidade fora do comum. E o que está chamando a atenção do Vinícius nesse caso é que ele não só está usando os recursos que ele sabe, como ele está usando nos momentos certos, né? Tem um lance no último jogo que ele dá um passe de calcanhar, na verdade um autopasse, né? Mas foi realmente um recurso que ele utilizou para poder sair do marcador. Então, realmente o Vinícius está se destacando. E além de tudo, né, Clarinha e Fred, é o vice-artilheiro do Real Madrid na temporada, tem 12 gols. O Vinícius não tinha nunca marcado tantos gols assim em tão poucos jogos, 5 assistências, mais 2 participações diretas em gols. Então, na verdade, são 19 gols do Real Madrid nessa temporada que tem participação direta do Vinícius. Ou ele marcou, ou ele deu assistência, ou, na verdade, ele sofreu 2 pênaltis, né? Então, realmente, assim, o nome hoje na entrevista coletiva do Real Madrid e o nome hoje na entrevista coletiva e nas entrevistas que a gente fez com o técnico jogador da Inter foi Vinícius Júnior, para ver a relevância do momento do Vinícius dentro de um time como o Real Madrid, que faz um bom início de temporada, e muito desse bom início tem a ver com o Vini. Sim. Vocês conseguem aí, trago você, Fred, para a conversa, colocar o Vinícius num top 3 de jogadores do momento, top 5 de jogadores do momento? Onde vocês colocariam, em que top? Não precisa nem necessariamente fazer aqui a ordem, mas em que top, mais ou menos, o Vinícius hoje estaria? Acho que ele está no top 5. Acho que, assim, top 5 ele está tranquilamente. Não, eu não diria top 3, porque eu acho que o top 3 ele tem o Benzema, que joga ao lado do Vinícius, e ele tem Lewandowski e Mohamed Salah. Eu não consigo colocar o Vinícius acima do Salah e acima do Leva, nem acima do Benzema nessa temporada, assim. Eu estava até olhando os números aqui para você ter como comparação de um cara que ajuda o Salah, que é o Mané. O Mané tem 12 gols e 1 assistência na temporada. E assim, o Mané faz uma temporada muito boa. É que o Mané, ele volta e meia, ele é trazido para esses debates de melhores trios, de melhores duplas, de melhores ataques do futebol europeu. Então eu trago o Mané como um balizador para mostrar que o Vinícius chegou nessa mesa, né? Chegou nesse debate. Eu não sei o quanto que ele vai conseguir de consistência,
não só nessa temporada, mas temporadas, né? Que a gente vê isso no Mané, a gente vê isso no Salah, a gente vê isso no Leva, no Benzema. Mas, enfim, no momento, eu acho que o Vinícius é top 5, né, sem nenhuma dúvida, assim. Agora, talvez de todos esses aí, talvez junto com o Salah ele seja o mais mágico, né? Assim, porque o futebol não é só número, né? Assim, aquele cara Sim, que quando pega na bola o torcedor já se coloca Aqui na Inglaterra eles falam na beira da cadeira, né? Edge of the seat. O que para mim sim. já é uma confissão de que você está vendo o jogo sentado. O que para mim representa muito a Inglaterra. Opa, viramos top 4. Olha, do Olha quem nada, está do sentado nada. também. Numa pizzaria. Ó, uma pizzaria. Estou no shopping. Tudo deu errado hoje na minha No vida. shopping. Estou no shopping. E a Carol já fugiu, nossa cinegrafista, para fazer compras. Porque estamos no Opa. shopping. Prova de que me deixou sozinho. Bom, uma boa noite para vocês. Boa discussão de vocês. Estava acompanhando de algum tempo aqui nos bastidores, no backstage. O João te sobre deixou aí Vinícius. de molho? Deixou, eu estou uma hora aqui tentando entrar no programa, O João Aham. me deixou de castigo. Só colocar o Bernardo Silva nessa salada aí Sim. também de vocês, né? Tá no Que top faz 5. um início de temporada. Acho que o top 5 você frisou bem aí, Fred. Você colocou Vocês já Lewandowski. fizeram, então, o top 5. Acho que o Bernardo é um Lewandowski, excelente Salah, complemento. Benzema, Bernardo e Vinícius. É isso. Do que estão jogando hoje, né? Isso. Essa é a questão, Isso. né? Isso. O Bernardo tem repercutido muito o que ele tem feito no Manchester City aqui em Portugal, né? Não é diferente e não poderia ser diferente porque ele é português e tal, mas eu acho que se o Bernardo Silva fosse brasileiro, repercutiria muito mais do que ele faz no Brasil, porque é uma temporada excelente. Os números mostram, né, Fred? Sim, tá jogando demais, E é uma questão curiosa, né? Assim, eu sei que o assunto não é Bernardo, mas já que a gente entrou nele, ele joga muito melhor pelo meio, né? E o De Bruyne tá voltando. Então não sei se dá pra gente ter o melhor Bernardo e o melhor De Bruyne no mesmo time, infelizmente. O Bernardo é Mas o muito De bom Bruyne- pelas alas. O De Bruyne vai ter que correr atrás do preju aí, hein? Porque hoje, para tirar o Bernardo do time. Que é o De Bruyne, né? Então, Mas assim, Fred, claro. vamos ver. Eu não imagino que o Guardiola vai escalar jogador por causa do nome, né? Vai escalar quem tiver melhor, acho eu. Não, também acho que não. Mas é pelo potencial, assim, acho mais provável que ele dê tempo pro De Bruyne e coloque o Bernardo no time de alguma forma pelos lados, né, na vaga ali pela direita que fica rodando entre Mahrez e Gabriel. Enfim, tem que ver o que ele vai fazer. É um bom problema, né, pro Guardiola. Mas só para finalizar sobre o ponto anterior, Vinícius e Salah, assim, são os caras que eu acho que são mais mágicos, que levantam o torcedor quando pegam na bola, né? Sim. O Leva levanta porque faz gol toda hora, o Benzema levanta também porque faz muito gol e dá muito assistência. Mas, enfim, eu acho que o cara pega a bola longe da área. Quem que você levanta para ver? Salah e Vinícius, assim, desses top 5 que a gente fez. O Vinícius tem aquela história da imprevisibilidade, né, de que você não sabe exatamente do improviso. O Leva é absurdo, mas o Leva não é improviso, né? Em geral, e é uma característica até um pouco de cultura, né? Se a gente pegar, óbvio, isso é generalizando, mas se você pegar o jogador alemão, ele é bom, eficiente, é o caso não um jogador alemão, né? Mas enfim, o perfil é muito mais eficiente do que instinto, né? E você pode aproveitar os dois, eu aproveito os dois, né? Enfim, seja o perfil qual que for. Usei o Leva aqui, não é alemão, mas é, obviamente, o estilo. E o Vini tem isso, né? Tá falando que eles são cintura dura? Tá falando que eles são cintura dura, é isso? Mas são. Eles são mesmo. Né? Já viu o alemão dançando na balada? A base é diferente, né, gente? E é isso mesmo. Eu acho que são estimulados de forma diferente, né? Então, você acaba criando qualidades diferentes. Nenhuma é melhor que a outra, mas, né, diferente. Exatamente. Não, é isso que eu acho que essa da base que a Tati falou é muito importante, porque no Brasil se estimula muito mais tais criatividades dentro da base do que na Europa, né? Na Europa os caras começam a bater muito forte em fundamento muito cedo.
e não se estimula tanto essa criatividade. Não estou dizendo que não existam jogadores europeus com muito talento também nesse nível Claro. de criatividade, de recurso para drible, porque você pega o Hazard nos bons tempos dele, também era esse mágico, né? Esse magician que a gente fala. E outros jogadores também a gente pode dar alguns exemplos, mas não é tão comum vermos, como a Clara falou, na Alemanha ou na Polônia, jogadores que destoam nesse sentido. Sim. Isso que o Fred falou de levantar a torcida é realmente impressionante. A torcida no Bernabéu, que já é um estádio que não tem como característica, né, que a torcida fique levantada e torcendo e animando todo o tempo, é um estádio onde realmente as pessoas vão mais para assistir o jogo, eles vão e sentam mesmo, é estranho. E agora com as obras tá mais frio ainda, tá mais, tô com a sensação de que tá mais parado ainda do que já era, mas é impressionante quando o Vinícius toca na bola. O Vinícius toca na bola, quando eu tô assistindo o jogo da tribuna, já tu não consegue mais ver, porque levanta todo mundo. É um troço muito, muito impressionante. E ele tem e a característica da personalidade também, né? Não sei se vocês já notaram isso, mas ele faz durante o jogo, quando o Vini sente que tá complicando pro Real Madrid, que ele precisa do apoio, ele para, ele vai atrás do gol, ou na lateral, e ele faz assim, e a torcida fica... Então, eu acho que isso faz com que o estilo de jogo dele, a conexão que ele consegue criar com o torcedor, e a conexão da pressão que ele também gosta de jogar, que ele consegue criar com os rivais, tá fazendo com que todos os fatores estejam para o Vinícius render da melhor forma. Ou seja, ele rende na pressão do adversário, ele rende com a torcida a favor, e ele rende porque o momento dele é bom, porque ele tá com muita confiança, porque o Ancelotti confia cegamente no Vinícius, porque os companheiros de jogo, que é muito importante, confiam cegamente no Vinícius hoje. Então, a evolução dele nessa temporada, em 21 jogos, que ele só ficou no banco de reserva os 2 primeiros, depois ele ganhou a titularidade quando o Hazard não estava tão mal como ele tá agora, é absurdo, assim, é realmente, assim, a grande história para mim desse início de temporada é essa evolução do Vinícius, e eu espero que ele consiga manter isso no tempo, que é o mais difícil. Sim, eu concordo com a Tati. Acho que o Vinícius 21 agora, é isso? 21. Ele continua sendo muito novo, gente. Então, as críticas que o Vinícius recebeu logo que chegou, era muito absurdo do que se esperar de um jogador de 19, 20 anos, sabe? É absolutamente natural que esse jogador mostre toda a sua qualidade num jogo, mas ainda tenha muito a evoluir, você só veja isso, talvez, no jogo seguinte, sabe? E o normal é oscilar, né, Clara? Salto. Hã? O normal é oscilar, sim. O normal é que o Vinícius não tenha uma temporada agora inteira como teve até aqui. E isso não quer dizer que ele... Porque é isso, né? O Vinícius, ele atrai para si, sempre atraiu, muita pancada também, né? Novo Negueba, que falavam lá no Rio de Janeiro, não sei. Se ele parar de jogar o que ele está jogando, vai voltar isso aí, porque é isso, sim. Espero que o Vinícius seja tão constante como é o Messi, como é o Cristiano Ronaldo, assim, uma coisa que... O normal é que ele continue oscilando, inclusive, né? Só que a curva de crescimento dele é gigante, assim, olhando para os próximos anos, né? Mas só uma pergunta para a Tati. Eu tenho a impressão, Tati, que o Ancelotti está sabendo lidar melhor com o que o Vinícius Júnior tem para oferecer do que o Zidane fazia, né? Sim. Porque ficou marcado muito na minha memória o jogo contra o Chelsea, o jogo decisivo, que ele coloca o Vinícius para marcar lateral, para subir. Não, ele coloca o Vinícius de lateral direito. De lateral. A escalação do jogo contra o Chelsea, do jogo de volta, o Zidane coloca o Vinícius na lateral direita. Ninguém entendeu. Não faz sentido. Mas sim, o Ancelotti tá... primeiro que ele tá dando... desde que ele chegou, né? Ele tem essa característica muito de paizão, né? Ele se dá bem com os jogadores mais veteranos, porque é um cara mais velho, enfim, que já ganhou absolutamente tudo na carreira. Então, os jogadores mais velhos respeitam ele. E para os jogadores mais jovens, ele é daquele... Vem aqui, vamos conversar. Ele fala muito com os meninos. A gente tá vendo a evolução do Vini. Vamos ver mais a evolução do Rodrigo. Evolução do Militão. É um absurdo com o Ancelotti. Sim. Estamos vendo o Jovic fazendo gol. Assim, a gente tá vendo... que o dedo do Ancelotti realmente existe nos jogadores mais jovens. Ele está dando muita confiança para esses meninos para entregarem. No caso do Vinícius, ele identificou que se o Real Madrid jogar de uma forma determinada,
o Vinícius vai ter mais protagonismo e o Real Madrid vai ganhar com esse rendimento. O que é? O Real Madrid tá jogando no contra-ataque. O Real Madrid não é o time do Zidane que tentava ficar um pouco mais com a bola, tentava construir mais. O Real, em determinados momentos do jogo, faz isso, mas se tiver que jogar só no contra-ataque, bola longa no Vinícius, eles fazem. E é isso também, a forma como o Ancelotti tá fazendo o time jogar, que tá fazendo a gente ver o Vinícius com essa constância, né? Em todo jogo a gente vê alguma coisa dele. Pode ser que ele não marque, pode ser que ele não seja decisivo em relação à assistência, mas dentro do jogo ele acaba sendo protagonista. E é bem o que o Arthur falou, porque o Ancelotti tá fazendo o time jogar para tirar as melhores qualidades do Vinícius. Sim. E antes da gente trocar de assunto, queria trazer só mais uma pontinha aqui de discussão para o assunto, Vinícius Júnior, que é a seleção brasileira. Porque a gente teve na última convocação, Vinícius só entrou porque teve lesão. Foi lesão de quem? Do Tati, Firmino. lembra? Do Firmino. Isso, ele não tinha sido convocado, e aí com a lesão do Firmino ele foi chamado. E aí, Clarinha, só rapidinho, é estranho porque ele foi chamado para a seleção para substituir um jogador e o Vinícius Júnior jogou mais do que nunca nessa convocatória. O Vinícius não tinha sido titular nunca, não tinha jogado mais de um tempo nunca, e jogou 90 minutos contra a Argentina e o tempo inteiro do jogo anterior. Para mim, assim, quando ele não foi chamado, para mim foi completamente assim, descabido. E eu entendo que a gente tem uma seleção que, claro que vai ter jogadores em melhores e piores momentos, mas a gente tem uma seleção que tem qualidade no ataque, a gente tem jogadores bons em diversos times, enfim. Mas não tem como... O que o Vinícius está fazendo agora, não tem como você não trazer ele para a seleção. Ok, tem 21 anos, não vou basear meu time nele agora. Mas você não tem como deixar ele de fora. Você tem que trazer ele para evoluir junto com a seleção. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Ele tem que estar no grupo, né? Ele tem que estar no grupo. Agora, time titular, a grande barreira para o Vini é que ele joga na área do campo que joga o Neymar. Sim. Então, assim, ou ele consegue render muito bem jogando espelhado do outro lado, que eu acho difícil, né? Não, ele não consegue jogar na direita. Ou ele entra numa eventual possibilidade do Tite colocar o Neymar mais centralizado no campo, mais um pouco como ele joga no PSG. Só que ali o Tite está gostando muito de usar o Paquetá, que está indo bem. Então, assim, é difícil você imaginar que dentro das ideias do Tite o Vinícius tem espaço como titular daqui até a Copa do Mundo. Assim. Eu acho muito difícil. Agora, se ele chega assim na Copa do Mundo, como ele está jogando agora, cara, tem que arrumar algum espaço, pelo menos em algum segundo tempo, para o cara pegar nessa esteira. Porque Copa do Mundo também é muito momento, né? Então, acho que seria um pecado não aproveitar esse momento do Vinícius. Mas eu entendo também que não é assim, tá jogando muito a titular. Não dá, né? Você olha como é que a seleção está formatada e olha o peso do cara que tem do lado dele de campo, né? Eu acho que o Tite ele tem muitas coisas que são cabíveis de elogio, mas eu acho que ele é muito teimoso. Isso já é de trabalhos dele em clubes e aí na seleção. Então ele fecha muito o grupo com os caras que ele confia. E muitos treinadores fazem isso, mas na seleção você não pode fazer isso, porque você tem que estar aberto ao que está acontecendo no momento, como o Fred falou, futebol é momento. E aí ele acaba batendo canela onde não deveria. Foi o caso da não convocação do Vinícius Júnior. Ele levou porrada de todo lado, deu a sorte, mas não é sorte, porque uma lesão nunca mas que o Firmino realmente não tinha mais condições, e ele convoca o Vinícius Júnior, caindo com todas aquelas teorias, mas o Vinícius não entrega o que ele precisa. Amigo, o Vinícius entrega o que ele entrega, e o que ele está entregando, nenhum jogador brasileiro está entregando no futebol europeu. Então, você tem que convocar o cara. Você que tem que também se adaptar, não é o que você quer, você tem que se adaptar ao que o Brasil tem que oferecer de melhor. É assim que funciona em seleção, assim que funciona em clube. O cara já pensou, você chega num clube e fala assim, mas o Vinícius não é muito bem o que eu quero. Não, você não vai dar certo em nenhum lugar. Então, acho que o Tite às vezes dá essas caneladas, e é muito importante que se o Vinícius estiver voando baixo na Copa do Mundo, que se ele não for titular até lá, que se dê oportunidade
e testes para que o Brasil tente jogar com ele como titular. Porque se ele tiver nessa forma, em algum momento da Copa do Mundo, se o Brasil não for bem, vão cobrar o Tite para que ele seja titular. Vai acontecer esse problema. Isso aconteceu em 2018. O Tite manteve alguns jogadores que na cabeça dele eram intocáveis no time titular, só que durante a competição as coisas foram se desdobrando e pediu-se que outros jogadores que estavam em melhor momento entrassem. E ele demorou muito para fazer essa mudança. Ele mesmo diz isso, né? Ele mesmo faz essa meia-culpa em relação ao que ele fez na Copa do Mundo. Essa mudança dentro de uma competição de tiro curto como é a Copa do Mundo, ela não pode demorar para acontecer. E para ela acontecer, sim, melhor que ela tenha sido testada antes. Sim, verdade. Ô, Arthur Quesada, nem mute aí seu microfone, não, porque a gente já teve subs aqui e o Arthur Damos deu de presente para Tássio de Maria uma inscrição aqui do canal. Arthur, muito obrigada. Tássio, parabéns. Foi você, Arthur? Eu? Não foi outro Arthur. Não, foi outro. Será que pegaram meu cartão? Mexer na Twitch? Será que clonaram meu cartão?